No Unipamp Entrevista de hoje, vamos conversar com a professora Luciana Nunes, do campus Uruguaiana, abordando a temática de máscaras caseiras. Professora, seja bem-vinda. Poderia nos contar um pouco sobre o projeto que coordena sobre este assunto, nomeado o uso de máscara caseira como forma de educação em saúde na prevenção de Covid-19? Olá, Emanuele. Agradeço pelo convite em podermos esclarecer e divulgar o que nós estamos desenvolvendo no nosso campus e na Unipampa. Bom, esse é um projeto de extensão onde ele tem como principais linhas, né, a educação em saúde, né, a prevenção e controle do Covid e também a temática da acessibilidade. Esse projeto ele foi idealizado pelo nosso núcleo de pesquisa, ensino e extensão em doenças infecto-contagiosas, o NUPEDIC, que é coordenado pelo professor João Pérez Rezer, e ele tem um caráter multiprofissional e interdisciplinar. Então, o nosso núcleo ele conta com diversos professores que fazem parte desse projeto de extensão também, né, que nós temos a professora Caroline Kines, a professora Débora Nunes Sarasol, a professora Jennifer Harder e a professora Vanessa Alves, e eu também faço parte desse núcleo. Então, nós temos diferentes profissionais e formações fazendo parte desse núcleo para a gente idealizar esse projeto. Para que esse projeto também tivesse o caráter de acessibilidade, e na verdade ele foi construído também em parceria com o grupo de pesquisas da professora Amélia Rota Borges, do campus de Bagé, que é a coordenadora do Núcleo de Educação Inclusiva. Essa parceria ela se consolidou através do projeto dela Convida, que também tem o caráter da confecção das máscaras caseiras. Então, nós estabelecemos essa parceria, onde, com isso, a gente conseguiu tornar acessível todo o material que estava sendo produzido. Então, além de confeccionar máscaras caseiras, esse projeto ele tem o objetivo de estimular o uso da máscara, mas estimular o seu uso da forma correta. Para isso, a gente, além de confeccionar as máscaras, nós encaminhamos para a população, junto com a máscara, um folder, onde esse folder foi construído com caráter de acessibilidade, com imagens, com ilustrações, para que as pessoas que não conseguem ler conseguissem também entender qual é a informação que está sendo passada ali. Além da construção do folder, nós também construímos vídeos. Então, esses vídeos todos foram depositados no YouTube, também fazem parte da página do NUPEDIC do Instagram, e também está no Facebook, para a gente tentar alcançar o máximo possível a comunidade. Com esses vídeos, a gente também fez a narração e também a tradução para Libras. Então, a nossa ideia é que esse conteúdo todo que está sendo produzido, ele também seja acessível. E que também deixa muito claro que essa é uma das medidas de prevenção, que o uso da máscara, ela não exclui todas as outras medidas que devem ser tomadas e que estão preconizadas pelo Ministério da Saúde. Eu acho que, a partir desse projeto, ele estimulou com que nós construíssemos ainda mais outros materiais. Também em parceria com a professora Amélia, ela coordenou a construção de pranchas de comunicação alternativa para que a gente conseguisse fazer a triagem desses pacientes que entrassem, que não pudessem falar. Então, uma vez que a pessoa procura o serviço, as pranchas elas foram construídas através de imagens, onde as pessoas poderiam apontar ou os seus sintomas, ou o número de pessoas com quem elas moram, todas as informações necessárias que eu preciso para fazer a triagem de um paciente que entra numa UPA ou numa estratégia de saúde da família com sintomas suspeitos de Covid. Por que as máscaras feitas em tecido passaram a ser recomendadas para a comunidade em geral?
E, nesse sentido, qual a eficácia do uso da máscara caseira? O uso das máscaras, ele foi estimulado pelo Ministério da Saúde no dia 24 de março, né? Foi quando o Ministério da Saúde liberou uma portaria estabelecendo as máscaras como uma medida de prevenção e de cautela e redução de riscos de transmissão. Essa portaria subsidiou, né, o nosso projeto, então todo ele foi construído com base nessa portaria, e além disso também saiu uma orientação provisória pela Organização Mundial da Saúde, né, essa orientação ela foi lançada agora em 5 de junho, destacando que o uso da máscara ele deve fazer parte de uma estratégia que acaba abrangendo medidas que suprimem a transmissão e ajudam a salvar vidas. Então, todos os locais onde a gente tem, de uma forma bem disseminada a doença, se preconiza o uso das máscaras caseiras. Só que sempre essas recomendações de como usá-las são recomendações extremamente importantes para minimizar a contaminação. Quando a gente fala de eficácia, a gente sabe que a máscara caseira, ela não tem uma capacidade, né, de 100% de eficácia. Mas a gente sempre trabalha da seguinte forma. Se eu estiver de máscara e a pessoa ao meu lado também estiver, vai aumentar ainda mais a forma de proteção, vai prevenir ainda mais. Então, se eu estiver de máscara e a pessoa ao meu lado não estiver, vai diminuir ainda mais essa eficácia. Então, são estratégias para minimizar a transmissão. Só que, claro, nós sabemos que elas também não têm uma eficácia de 100%. Né? Ainda mais, a gente está vendo que tem diversos modelos de máscara que estão sendo utilizados, né? E uma coisa que é muito importante é eu ter a minha máscara muito bem adaptada ao meu rosto, que ela não fique espaços, que essas barreiras na entrada de ar, porque quando a gente inspira, o ar, se a minha máscara sobrar muitos espaços, quando fazer essa inspiração, as gotículas podem acabar entrando. Então, a gente tem que ter a máscara muito bem adaptada para o rosto. Então, quando eu compro uma máscara caseira, o ideal é, talvez, eu verificar no meu rosto e fazer algumas adaptações para as minhas medidas. Isso é muito importante. Mas a gente sabe que não é 100% de eficácia. Professora, quais os cuidados que é preciso ter ao usar essa máscara caseira para que ela realmente sirva como um instrumento de prevenção neste momento em que vivemos? Certo, bom, eu acabei adiantando algumas coisas, né? Mas uma coisa que a gente tem que ter muito claro, o uso da máscara, ele é individual. A minha máscara, ela não pode ser emprestada para o meu irmão, para o meu pai, para a minha mãe. A minha máscara é a minha máscara. Então, isso tem que ficar muito claro, que a máscara, ela não pode ser compartilhada. Outra coisa que a gente tem que ter muito claro, que eu estou de máscara, mas o distanciamento social, ele permanece. Então, a gente solicita sempre que, mesmo estando de máscara, que eu tenha um distanciamento de, no mínimo, 1 metro das demais pessoas. Então, se eu estou no meu ambiente de trabalho de máscara, eu estou com a minha máscara, mas preciso ter um distanciamento dos meus colegas. No ônibus, eu preciso também manter esse distanciamento. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que ter muito claro, de manter o distanciamento social, mesmo de máscara, de no mínimo 1 metro. E aí, o que eu falei também da máscara, ela tem que ser muito bem adaptada e ela tem que ficar confortável. Então, a gente diz que a máscara tem que ser confortável e eficiente. Quando eu falo de conforto, vai me minimizar com que eu leve a minha mão ao rosto.
Então, se a minha máscara ela não está confortável, eu acabo levando a mão para ajustá-la, e isso aumenta a contaminação. Além disso, né, sempre antes de colocar a minha máscara, devo fazer a higienização da minha mão, das minhas mãos, e colocar a minha máscara. A forma como eu coloco ela, enquanto eu estou com a minha mão higienizada, sem ter tocado em nada, eu posso colocar e ajustá-la direitinho ao meu rosto. Após isso, o ideal é já eu não levar mais a mão ao rosto. Então, a forma como eu acabo vestindo a minha máscara, ela é muito importante. Se eu deixar o meu nariz de fora, então tudo que eu inspirar vai estar entrando nas minhas vias nasais e pode ocorrer a contaminação. O próprio fato de eu ficar erguendo e baixando ela também pode propiciar essa contaminação. Então, eu preciso cobrir totalmente o nariz, boca, até abaixo do queixo. Eu não posso ter uma única máscara. Por quê? O uso da máscara, ele é no máximo, de 2 a 3 horas. Mais do que isso, a minha máscara ela vai ficando úmida por causa do meu processo respiratório e ela vai perdendo ainda mais a sua eficácia. A gente já viu que a eficácia ela não é tão boa assim. E se eu permanecer mais de 3 horas com a minha máscara, vai aumentar a umidade e vai diminuir, né, essa eficácia. Bom, então o que nós temos que ter sempre com a gente? Um saquinho com as máscaras limpas e outro saquinho para eu ir armazenando essas máscaras que eu vou trocando. Quando eu chego em casa, eu vou ter o meu recipiente, que é só para a limpeza das minhas máscaras, que eu vou colocar de molho por 30 minutos em hipoclorito. A gente faz mais ou menos uma proporção de 10 ml de água sanitária, hipoclorito, para 500 ml de água, e deixo lá de molho por 30 minutos. Passou esse tempo, eu já inativei qualquer micro-organismo que tem ali, e aí posso fazer a limpeza abundante com água e sabão dessa máscara. Faço isso, coloco ela para secar, deixo ela secar completamente, passo ela com o ferro e boto de novo nos meus saquinhos das máscaras limpas. O último aspecto até que eu queria destacar, que no fim eu falei da higienização e esqueci de falar, é como remover essa máscara. Né, que às vezes a pessoa vai retirar a máscara e também pode acabar se contaminando. Então, no nosso folder, a gente até botou uma ilustraçãozinha assim, a pessoa vai inclinar um pouquinho o corpo para frente, vai pegar e retirar a máscara pelos seus elásticos, vai dobrar, abrir o saquinho e colocar lá dentro. Eu cuido para não encostar nessa região do tecido, só vou encostar na região que ficou atrás da orelha e coloco a minha máscara dentro do saquinho, e aí depois eu só vou pegar o meu saquinho e virar dentro da solução para fazer a descontaminação dela. Após tudo isso, sempre que eu faço, higienização das mãos. Pode ser com água e sabão ou com álcool 70. Esse é o ritual clássico que a gente vai ter que sempre seguir. Obrigada pelos esclarecimentos, pela conversa, professora. E você acompanhe o Unipamp Entrevista pelas redes sociais da universidade. Até logo!